Olá, pessoal! Você já notou que seu corpo às vezes faz coisas estranhas? Parece que todos esses espirros, soluços, bocejos, dentre outras coisas, são ações completamente inúteis e desnecessárias. Mas na verdade, eles literalmente salvam vidas todos os dias e nos protegem de todos os tipos de perigos. No vídeo de hoje, falaremos sobre 10 coisas estranhas que nosso corpo faz para se proteger. Então, sente-se em algum lugar confortável e vamos lá! Bocejo. Esses bocejos contagiosos. Basta que apenas um abra a boca ou mencione sobre bocejo na conversa para que todos que estejam em volta comecem automaticamente a respirar profundamente e cobrir a boca com a mão. Não pense simplesmente que o bocejo se espalhou pelo ar como germes. Nosso corpo, especialmente, inicia este mecanismo de proteção, por exemplo, quando estamos trabalhando ativamente ou dormimos pouco, sempre que passamos por alguma situação de estresse ou quando estamos constantemente tensos. Graças ao bocejo, recebemos uma dose dupla de oxigênio e nosso cérebro começa a funcionar melhor. E se você não bocejou enquanto falamos, então definitivamente você tem alguma habilidade secreta. Soluço. Se bocejar é um processo extremamente rápido, então você não vai se livrar do soluço de uma só vez. Muitas vezes ele nos pega nos momentos mais inoportunos e, sem saber como se livrar dele, você tenta segurar a respiração, beber água, começa a ler feitiços mágicos, se inclina, pula com uma perna só. Alguma vez você já se perguntou por que as pessoas soluçam? Isso acontece quando uma pessoa, por exemplo, engole rapidamente grandes pedaços de comida ou simplesmente come demais. Como resultado, ocorre a irritação do nervo vago, intimamente associada ao estômago e ao diafragma. Então, se você for pego por um soluço desagradável e chato, não fique assustado. É apenas um sinal do seu corpo informando que você precisa comer com mais cuidado. Cãibras. Você conhece essa sensação, não quando você está na beira de um penhasco, mas sim quando você deita em uma cama quente e começa a cair no sonho. E neste exato momento, seu corpo inteiro parece ser percorrido por uma corrente elétrica? Os músculos, em um único momento, se contraem com tanta força que você se joga na cama. Este fenômeno desagradável é chamado de cãibra. E sim, como você provavelmente já deve ter percebido, também protege nosso corpo. Claro que de uma maneira bastante peculiar. Quando você começa a adormecer, a frequência de sua respiração diminui bruscamente, o pulso diminui ligeiramente e todos os músculos relaxam. E às vezes, o cérebro percebe erroneamente tal estado como uma morte. É por isso que ele envia um forte impulso para salvar seu dono. E fazer o quê? Às vezes, até uma coisa tão inteligente como o cérebro humano é propenso a cometer erros. Arrepios. Todos já conhecem ou tiveram estes arrepios tão engraçados. Na maioria das vezes eles surgem quando estamos com frio ou quando temos medo de algo. Às vezes, os arrepios correm pelo corpo por causa de fortes emoções. Por exemplo, quando você ouve sua música favorita ou vê a cena final de um filme muito conhecido. Mas a principal função desses arrepios é conservar a quantidade de calor que é liberada através da pele. É por isso que, devido aos arrepios, o corpo é facilmente aquecido em condições climáticas desfavoráveis. Espreguiçar. Sim, isso também é um tipo de mecanismo para proteger o corpo, embora possamos executá-lo por vontade ou controle próprio. No entanto, este processo simples e habitual é muito importante para o funcionamento normal do nosso corpo. Graças a esta espreguiçadinha, nosso corpo se prepara para as cargas físicas que nos aguardam durante o dia. Lágrimas. Provavelmente todos vocês já ouviram pelo menos uma vez que chorar faz bem. E mesmo que pareça estranho, isso realmente é verdade. As lágrimas podem reduzir a excitação do córtex cerebral, causada por algum tipo de dor aguda, por exemplo, um corte. Assim, nosso cérebro fica distraído da dor e a ferida torna-se um pouco menos dolorido para nós. Muitos cientistas acreditam que em situações estressantes piores que corte, isto também funcione. Resumindo, se você tiver vontade, não tenha vergonha de chorar e fique longe ou evite aqueles que provocaram isso em você. Espirros. Este mecanismo é desencadeado em nosso corpo quando muitos alérgenos, micróbios ou pó acumulam-se na cavidade nasal. Ocorre a irritação das terminações nervosas e a pessoa espirra, livrando-se de todo o excesso que estava na nasofaringe. Tente imaginar, ao espirrar, a velocidade do ar expirado chega a alcançar 160 km por hora e em um único espirro, em média,
pode conter mais de 100 mil bactérias. Então, se você não espirrou hoje, você pode fazer isso agora mesmo, apenas para garantir. Enrugamento da pele na água. Estão familiarizados com esse efeito estranho quando, depois de um longo banho, a pele dos dedos das mãos e dos pés se enrugam e ficam parecidos como os de sua amada vozinha? Não se assuste, você não envelheceu ou se aproximou da idade de se aposentar. Esta é apenas outra reação protetora do corpo. No momento do surgimento de rugas nos dedos, ocorre um fluxo de sangue. Os vasos sanguíneos se contraem e, na área da ponta dos dedos, o volume do corpo diminui. Os cientistas dizem que adquirimos essa característica no processo da evolução. E graças a isso, é muito mais fácil segurar coisas escorregadias. Apagar memórias. A memória humana é um sistema complexo, que não só capta e reproduz, mas às vezes apaga momentos. E isso não é algo ruim, como você deve estar pensando. Por exemplo, se algo muito triste ou chocante acontece, o cérebro pode substituir silenciosamente esses episódios e deixar apenas os agradáveis. Por exemplo, gatinhos fofinhos ou seu filme favorito. Graças a isso, podemos manter a saúde mental e a paz de espírito. Ficar vermelho. Confesse, quando foi a última vez que você ficou vermelho? Basicamente, isso acontece quando uma pessoa experimenta fortes emoções, por exemplo, vergonha extrema ou alegria intensa. Os vasos sanguíneos ao mesmo tempo se expandem, o sangue rapidamente se espalha pelo rosto e pronto, a pessoa fica parecida com um tomate. A propósito, nem todos ficam envergonhados pelo seu rubor, porque para alguns, isto significa perseverança e prontidão para os desafios. Bem, por hoje é tudo, pessoal. Até breve!